Vamos abrir a palavra de Deus, por favor? No Evangelho segundo Mateus, capítulo 23. Mateus 23. Em Mateus 23, Jesus está num embate com os líderes religiosos, com os fariseus, com os teólogos da sua época, com os estudiosos da sua época. Jesus está num embate com eles. Jesus sempre estava em embate com os religiosos, mas aqui em Mateus 23 é o foco. Inclusive tem 7 ais que Jesus fala para eles. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Jesus fala ai de vocês 7 vezes. E nós vamos ler 2 desses ais que Jesus fala aqui. Nós vamos ler o versículo 14. Interessante que o versículo 14 não é originalmente de Mateus. Não foi Mateus quem escreveu o trecho do verso 14. Ele foi uma forma de completar a mensagem de Jesus que copistas fizeram depois com base em Marcos e em Lucas. Não veio da pena de Mateus, o versículo 14, é por isso que em algumas Bíblias esse verso está entre colchetes. Mas isso está baseado no que Jesus já disse no embate de Jesus com escribas, com fariseus, em outros lugares da Bíblia. Nós leremos aqui o verso 14 e o verso 15. Verso 14 diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. E ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Olha que palavra dura de Jesus. Vocês vão atrás de pessoas e os tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Eu não sei se foi só comigo, se impactou só a mim, ou se você também foi impactado durante esses dias, essas semanas, com a CPI das bets. O que está acontecendo no Brasil, o Senado discutindo a questão das plataformas de apostas, dos jogos online, dos jogos de azar, dos tigrinhos, da cobrinha, desse tipo de jogo de azar. Então foi instalada uma comissão parlamentar de inquérito para entender o real prejuízo que isso está causando no Brasil e como essas plataformas de apostas, essas casas de apostas, como elas agem, como elas pagam os influenciadores, quem recebe dinheiro, quanto recebe, como que está funcionando esse esquema no Brasil. O que já se sabe é que a gente já está chegando a 15% de pessoas viciadas em jogos online, em bets de forma geral, em jogos de cassino online, esse tipo de plataforma viciante. 15% dos brasileiros já estão envolvidos nessa plataforma de forma muito prejudicial. Há algumas semanas, vocês devem ter visto também, uma menina muito endividada com um jogo desses, tirou a própria vida, porque se viu sem solução, não tinha como pagar o que ela tinha tomado de prejuízo, ela tirou a própria vida. Famílias que estão sendo desestruturadas, a pessoa está perdendo bens, está perdendo dinheiro, está perdendo relacionamentos, está perdendo emprego, está perdendo tempo, está perdendo a vida por causa disso. E vendo essas questões, ouvindo os senadores, ouvindo as pessoas que estão depondo, ouvindo os influenciadores, eu comecei a pensar em nós, na gente, em mim. E fazer um paralelo, assim, será que a nossa vida, a nossa religião, a forma como nós servimos a Deus, ela não está se assemelhando a uma plataforma de apostas? Será que a forma como nós adoramos a Deus, a forma como nós entendemos o Evangelho, a forma como nós caminhamos com Jesus, será que também não tem sido muito similar? A lógica como nós entendemos as coisas não tem sido muito similar a essa lógica de cassinos online? E refletindo nisso, eu comecei a me perguntar algumas coisas. Será que a fé que nós temos é fé em Jesus, é fé no Evangelho? Ou nós estamos aqui fazendo uma fezinha?
Quando nós estamos aqui aos domingos, nós estamos aqui porque cremos em Jesus, porque amamos a Jesus, ou estamos aqui apostando em alguma coisa, torcendo para que algo aconteça, fazendo uma fezinha para que algo se resolva na nossa vida, assim como nós fazemos com essas plataformas de apostas. E eu aprendi algumas coisas aqui, e eu queria trazer esse aprendizado para nós com base nessa reflexão. Primeira coisa, eu gostaria de ler com vocês o versículo 14 mais uma vez, que diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas. Vocês devoram as casas das viúvas. Aqui era um costume nessa época dos homens ter a predominância na sociedade. Era uma sociedade patriarcal. As mulheres não tinham condição de subsistir sem uma figura masculina junto com ela. Dificilmente uma mulher se daria bem sem uma figura masculina com ela, seja o marido, seja um filho. Por isso, tantas mulheres acabavam até indo para a prostituição, porque era a única coisa que sobrava, o único recurso que tinha para ela subsistir, para ela viver, era vendendo o próprio corpo. A mulher tinha uma vida muito difícil nessa sociedade aqui. A viúva era, então, a camada da sociedade que mais sofria. Morreu o marido se foi, ela ficava desamparada, dependendo da bondade das pessoas. Dependendo das pessoas fazerem algo de misericórdia por elas. E acontecia de algumas mulheres, nessas circunstâncias, nessa situação, às vezes até herdava algum dinheirinho, alguma terra, algo que o falecido marido deixou, mas ela não sabia ler, ela não tinha saída, ela não sabia escrever, ela precisava do auxílio de alguém, geralmente um homem. E ela procurava um homem de Deus que pudesse ajudá-la. Alguém que pudesse ajudá-la a administrar os seus bens, aquilo que tinha sobrado para ela. Então era comum que um mestre da lei, que um fariseu se colocasse à disposição para ajudar essa mulher. Em quem mais ela podia confiar? Ela ia confiar num homem de Deus, num fariseu, num pastor, num teólogo, alguém que serve a Deus. Por favor, me ajude, tome conta das minhas coisas, me ajude a organizar a minha vida, a administrar os meus bens. E não era incomum que esses líderes inescrupulosos, esses líderes maldosos, retirassem, pegassem uma fatia do dinheiro dessas viúvas, pegassem um pouco dos bens dessa viúva para eles. A semelhança de muitos políticos corruptos hoje, que tiram uma fatia grande para eles, para o seu próprio benefício, para a manutenção do sistema religioso. E dessa forma eles devoravam as casas das viúvas. As que mais necessitavam eram as vítimas desses líderes inescrupulosos. E olhando, vendo tudo isso que está acontecendo, dessas betes aí no Brasil, a gente vê que as camadas que mais são atingidas são as camadas sociais, aliás, C e a D. As pessoas mais humildes do Brasil são as mais endividadas. São as que mais se envolvem com esse tipo de jogatina e as que mais se comprometem. E eu vi que são por dois motivos. O primeiro, porque o brasileiro, muito trabalhador, às vezes a gente fica com a impressão errada, uma impressão de meme, de que o brasileiro é vagabundo. O brasileiro é, na verdade, muito trabalhador. E tem gente que a vida dela é só trabalhar. Trabalha em 2, 3 empregos, chega em casa, dorme, volta no outro dia para trabalhar, numa escala exaustiva. E aí, a pessoa, a única forma que ela tem de fazer algo de diferente na vida é jogar um joguinho. A única forma dela pensar em outra coisa é jogar uma coisinha ali para distrair. E nisso ela acaba se envolvendo em dívida, nisso ela acaba se envolvendo e viciando em jogos como esse e acaba se afundando. Um outro motivo pelo qual as pessoas jogam, pelo que eu andei vendo, é porque a pessoa vê nas apostas uma possibilidade de, quem sabe, ganhar um dinheiro a mais. Então ela tenta apostar, ela tenta de algum jeito levantar uma graninha que o salário dela não dá condições dela ter. Então ela tenta fazer um extra. Só que nisso, às vezes ela ganha uma vez, perde outra, e perde mais outra, e acaba pedindo emprestado para tentar recuperar, e perde o que pediu emprestado, começa a se endividar e acaba se lascando nisso.
E é interessante como essa lógica, ela passa também para alguns tipos de igreja e de expressões religiosas. É impressionante como nós vemos, às vezes, no nosso meio, líderes, igrejas, que estão saqueando, que estão devorando as casas das viúvas. Esses que mais precisam, e é esses que estão se estribuchando na questão da aposta, é também aqueles que vêm para a igreja, para as nossas igrejas, de coração aberto, que vêm para a igreja esperando que Deus faça algo por eles, inclusive com as mesmas motivações pelas quais eles apostam. Vêm para se distrair, vêm porque aqui tem amizade, vêm porque aqui tem uma comunidade, as pessoas vêm para tentar sair um pouco da rotina da vida. Ou vêm porque esperam que Deus faça alguma coisa por eles. Já não tem mais esperança em mais nada, então Deus pode fazer algo por mim, então eu vou para a igreja para ver se Deus faz alguma coisa por mim. O pior é que essas pessoas às vezes encontram lideranças que estão dispostas a explorar ao máximo o sofrimento dessas pessoas. E as pessoas já chegam em pleno sofrimento, chegam dispostas a entregar, a dar tudo o que for necessário para que algo mude nas suas vidas, e os líderes, os fariseus, os devoradores das casas das viúvas vão e se aproveitam do sofrimento dessas pessoas. Deixa eu contar uma história para ilustrar o que eu estou dizendo aqui. Eu ouvi essa história há alguns meses e ela cabe bem aqui para esse ponto. Uma menina tinha um pai com uma doença em estágio terminal. Não tinha solução. A enfermidade dele era terminal. Ele viu na televisão o anúncio de uma igreja, de um culto, onde o pastor era um pastor que curava, que tinha o dom da cura. Era o culto dos milagres. Então ele falou: venha, que um milagre vai acontecer na sua vida. O pai, o Senhor, se voltou para a menina e falou: filha, você me leva lá na igreja para o homem de Deus orar por mim? Não tem mais solução da medicina por mim, será que você pode me levar lá? A menina tinha um pensamento talvez mais parecido com o nosso, de não acreditar muito nesse tipo de coisa, nesse tipo de propaganda, nessas coisas que aparecem por aí. Mas é o pedido de um pai que está nas últimas e está pedindo para ir numa igreja porque o homem de Deus vai orar por ele e ele vai ser curado. Eu acredito que se fosse com um de nós, nós iríamos também. E a menina falou: então tá, pai, vamos. E foram, chegaram na igreja, fizeram um corredor de oração e passaram por esse corredor e eles oraram e profetizaram e determinaram cura e oraram para esse rapaz e pela menina e oraram. Passou todo mundo, ele não foi curado. Aí um dos pastores falou: olha, quem não foi curado com essas orações, por favor, vem aqui nessa salinha que nós vamos ter uma conversa particular. Aí a menina já pensou: meu Deus do céu, o que vem agora? E ela foi com o pai dela para dentro dessa salinha, junto com vários outros que também não foram curados. E o pastor falou para eles: vocês não foram curados, vocês que estão aqui não foram curados porque faltou fé da parte de vocês. Olha para vocês verem a canalice já, né? Faltou fé da parte de vocês. E fé não é uma coisa que você professa, que você fala: eu tenho fé. Fé você mostra, fé você demonstra. Se você tem fé, dê uma oferta para a igreja, dê uma oferta para essa instituição, que Deus vai abençoar você, porque Ele vai ver o tamanho da sua fé. E olha lá o que você vai dar, hein? Porque se você fosse se consultar no especialista da sua enfermidade, no melhor médico da sua enfermidade, não seria R$30, não. Não seria R$50, R$100, não. Seria muito mais do que isso. Jesus é o médico dos médicos. Se você quer que o médico dos médicos faça algo por você, você não pode dar para ele menos do que você daria para um especialista humano. O pai virou para a menina e falou: filha, dá uma oferta para esse moço, dá uma oferta para a igreja. Eu acredito que qualquer um de nós ali pensaria: gente, isso é cilada, isso aí está tudo errado, isso aí. Mas você vê uma pessoa que você ama nas últimas, e a pessoa dizendo: pode ser a minha última chance, faz uma oferta para esse homem, quem sabe Deus vai me abençoar aqui agora.
Qualquer um de nós faria essa oferta. O que aconteceu foi que o homem não foi curado. A justificativa foi que faltou fé. E dessa forma, várias pessoas, vários líderes, várias igrejas devoram as casas das viúvas hoje. Pegam uma pessoa no seu sofrimento, no momento de maior debilidade da pessoa, e exploram a pessoa na maior dificuldade, na maior debilidade e sofrimento da pessoa. Fazem do reino de Deus uma troca, fazem das coisas sagradas uma mercadoria. Deus é uma roleta que você gira e vamos ver o que vai dar. Coloca aqui o seu dinheiro, investe aqui, coloca a sua grana, Deus pode te curar. Se não curar, é porque não deu. Uma outra coisa que eu vejo, que eu aprendo aqui, agora lendo o versículo 15, Jesus falando com os influenciadores da sua época, os influenciadores da religião da sua época. Jesus diz: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. As grandes redes de televisão, as empresas de apostas, os influenciadores, os times de futebol, todos eles estão envolvidos, estão resolvidos a propagar o máximo possível jogatinas e betes e tigrinho e todo tipo de plataforma viciante para viciar as pessoas. Quanto mais gente entrar, quanto mais gente for viciada, melhor para essas pessoas, melhor para esses clubes, melhor para essas redes de televisão, melhor para eles. Quanto mais gente se viciar, melhor para eles, mais eles ganham, mais eles lucram. Era assim com os fariseus também. Eles tinham uma pressa, eles tinham uma celeridade, uma vontade de fazer discípulos para eles, de fazer gente convertida para a religião deles, para a lógica deles. Eles percorriam terra e mar, eles iam onde fosse necessário para fazer um prosélito, para fazer um convertido, para fazer alguém vir para o time deles, para a lógica religiosa deles. Porque quanto mais gente chegasse, mais eles cresciam em poder. Quanto mais gente chegasse, mais viuvinhas eles teriam para explorar. Quanto mais gente chegasse, mais eles podiam crescer em cima dessas pessoas. Então era interessante fazer prosélitos, fazer convertidos, adeptos para eles. É a mesma lógica dos jogos, é a mesma coisa. A intenção é a mesma, a intenção é lucro, a intenção é se dar bem. O pior é que hoje em dia nós vemos a coisa continuando, a coisa seguindo com o mesmo intuito. Nossas estratégias de evangelismo, os nossos propósitos, não é com base no evangelho libertador de Jesus. Nossas estratégias de evangelismo é com base num evangelho castrador, opressor. A gente só quer trocar a pessoa de cadeia. A pessoa está na cadeia do pecado, na cadeia de seja lá o que for que está lá fora, a gente quer trazer ela para a nossa cadeia religiosa. Só trocou de cadeia, mas continua presa. Jesus disse que se Ele, o Filho, nos libertasse, verdadeiramente nós seríamos livres. Não há aqui um desejo de libertação de consciência para que a pessoa pense por conta própria. Não, é opressão. E o pior, a pessoa antes, enquanto ela estava, como a gente costuma dizer, perdida, muitas das pessoas têm uma noção: nossa, eu preciso me aproximar de Deus. Estou longe de Deus, eu estou afastado de Deus. Não sei se vocês já conversaram com um desviado convicto. Eu estou desviado, eu sei que eu estou afastado de Deus, eu preciso voltar. Eu sei que eu estou longe de Deus, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso ir para a igreja. A pessoa tem uma noção que ela está longe de Deus. Os grupos que nós consideramos os piores possíveis da nossa sociedade, muitas dessas pessoas, se você vai conversar com um viciado, com um cracudo lá, você vai conversar com ele, ele sabe que ele está longe de Deus, ele sabe da deficiência dele, do quanto ele precisa de Deus, ele sabe. O problema é que às vezes essas pessoas vêm para certas lógicas religiosas, para certas igrejas, e pensa que o seu problema está resolvido. E Jesus diz: não, vocês estão fazendo essas pessoas serem 2 vezes mais filhas do inferno do que vocês.
Porque elas continuam longe de Deus. A impressão delas é de que elas agora estão perto de Deus. Porque elas agora cumprem um propósito, elas estão participando de uma campanha na igreja. Elas estão participando de um projeto feito pelo apóstolo, pelo profeta. Elas estão participando, elas estão indo, elas estão contribuindo, elas estão fazendo sacrifício. Elas pensam que agora elas estão bem, elas estão servindo a Deus, mas continuam distantes de Deus. Pelo menos antes elas tinham uma noção, eu estou distante de Deus, eu preciso voltar para Deus. Agora ela continua distante, mas acha que está perto. E Jesus está dizendo, isso é muito perigoso, porque essas pessoas estão 2 vezes mais filhas do inferno do que vocês mesmos. Essas pessoas estão replicando e mantendo um sistema, que é um sistema aprisionador, que está levando gente para o inferno. E aí a gente olha para esse tipo de coisa, essas pessoas olham para o que está acontecendo e acham que servir a Deus é isso. Servir a Deus é fazer coisas, é deixar de fazer outras, é seguir certos rituais, é obedecer uma cartilha do que pode e o que não pode fazer, sem entender que servir a Deus é ter um relacionamento com Jesus. Elas têm um relacionamento com a religião, com a tradição, com os pastores, com os profetas, com a igreja, mas não têm relacionamento com Jesus e continuam próximas ao inferno. Mas a última coisa que eu aprendo aqui, e que eu gostaria de lembrar vocês do que foi lido, é que esses fariseus hipócritas, mestres da lei, para compensar a maldade deles, eles fazem longas orações. Eles disfarçam, eles parecem homens de Deus, eles parecem pessoas boas. Eles oram nas praças, eles oram em praça pública, assim, para todo mundo ver. Todo mundo fica perplexo. Nossa, que homem de Deus, olha como ora, olha como fala bonito. Olha esse homem de Deus com pedaços da Torá, com pedaços da Escritura amarrados no corpo. Olha que homem de Deus. E é interessante que quando nós olhamos para as plataformas de jogos agora, fazendo esse paralelo, quando nós olhamos para as plataformas aqui, o nome não é assim, o jogo do Tigrão. Não, é o jogo do Tigrinho. É o jogo da cobrinha. É o jogo do foguetinho. É tudo muito é tudo muito inofensivo, não faz mal não. É uma brincadeirinha, gente, é um joguinho. É um joguinho que a gente entra, brinca, joga, perde um pouquinho, mas cuidado, não vai se viciar. É tudo muito fácil. E ouvindo essas pessoas, teve uma coisa que me chamou a atenção, uma expressão que me chamou a atenção. Essas plataformas, elas são plataformas que operam numa lógica dopaminérgica. Dopaminérgica porque vem de dopamina. Dopamina que é conhecido como o hormônio do quê? Do prazer. Jogar essas coisas dá prazer, é uma coisa estimulante, te prende, te segura, te atrai. Você entra num joguinho desse, o tigrinho, não sei se alguém aqui já entrou, com certeza todo mundo aqui já viu alguma coisa relacionada ao tigrinho. O tigrinho, você olha para a cara dele, dá vontade de ser amigo dele. É um tigrinho, gente boa, você olha para a cara dele, dá vontade de abraçar ele. Porque ele é simpático. E você entra na plataforma, tudo é muito satisfatório, os sons, as moedinhas, o barulhinho, tudo chama muita atenção, porque o objetivo é te segurar, é te prender nisso. E o pior é que nós estamos, aparentemente, tentando construir igrejas dopaminérgicas. Igrejas que seguram as pessoas com dopamina, com sensações, com prazeres. E isso vai desde a cor da parede, as luzes, a atmosfera, a fumaça, os sons, é tudo para tentar trazer a pessoa e fazer com que a pessoa se impressione com aquilo. Eu mesmo não sou contra essas questões estéticas, a igreja ter um bom som, ter luzes, ter fumaça, eu acho bonito. O problema é quando o foco da igreja é isso, é segurar a pessoa por causa do que está estético, por causa do que é externo. E isso vai desde a questão estética até a questão de performance, até a questão dos profetas mirins que estão no púlpito das igrejas e falando Isso tudo chama a atenção, isso tudo faz com que a pessoa saia dali com uma empolgação, um gás que é colocado dentro dela.
A pessoa vai num culto, numa experiência religiosa dessa, e ela ouve o pastor dizendo: Deus vai abençoar a sua vida, é hoje que a vitória de Deus vai chegar na sua vida. Deus mandou falar que a sua vitória está próxima, o seu milagre vai chegar, você vai sair daqui com a bênção na mão. E todo mundo fica empolgado: glória a Deus, que beleza, eu vou sair daqui com a bênção na mão. E escuta as músicas, e as músicas falando do milagre, da bênção e da vitória, e a pessoa sai dali energizada, alegre, feliz, empolgada, e chega na segunda-feira, ela bate o carro. Aí, pessoal, me disseram que seria a semana da vitória, a semana da desgraça, já começou tudo ruim. Na semana da frente, ela briga com o marido, briga com a esposa, um filho adoece, alguma coisa ruim acontece no trabalho, e aí todo esse gás acaba, porque isso não segura ninguém, isso não faz bem, isso não é benéfico para ninguém, isso é só empolgação, isso é só motivação, isso é só gás. O meu objetivo aqui, o nosso objetivo como comunidade, não é colocar gás em você para você sair daqui todo e ir para a sua semana pensando: essa semana eu vou colher, essa semana é semana da colheita, essa semana é semana da vitória, essa semana é de bênção. Não é para você sair daqui com esse pensamento infantil achando que vai dar tudo certo, porque pode ser que não dê. Não adianta a gente ficar cantando aqui que hoje o seu milagre vai chegar, porque talvez não seja hoje, talvez nem chegue o milagre que você está esperando. Nós temos que trabalhar entendendo que nós precisamos de uma consciência convertida a Jesus. Não é empolgação, não é meramente motivação, é mudança de mente, é mudança de coração, é mudança de consciência, é se relacionar com Jesus, é ter um relacionamento com Ele. É por isso que nós não cantamos músicas aqui que vão te inflar, que vão colocar você e o seu ego lá em cima. Nós cantamos a respeito das verdades da Escritura e de quem Deus é. Porque durante a semana, o que eu quero que você se lembre, quando a coisa estiver ruim para você, o que eu quero que você se lembre é o que nós cantamos aqui hoje. Que Deus é engrandecido, Ele é o Deus da sua vida. E no momento da angústia você vai pensar: Jesus, Tu és a minha rocha, a minha segurança, os meus lábios sempre Te exaltarão. Não é porque está bom ou porque está ruim, independente das circunstâncias, eu sempre Te exaltarei. Eu quero que você pense durante a semana naquele momento que você fracassar, que você falhar, que você pecar. Eu quero que você traga à mente, que você traga à memória o que nós cantamos aqui hoje, que você venha a Deus humildemente, dizendo: Senhor, eu confesso a Ti que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Faz chover sobre mim perdão e graça, porque eu preciso do Seu amor. Eu sou pequeno, eu sou falho. Nós precisamos trazer à memória a nossa relação com Cristo e quem Ele é por nós. Viver numa lógica de cassino, numa lógica de jogo, servir a Deus como se estivéssemos numa plataforma de apostas, isso não traz nada de bom para ninguém. Meu desejo é que a nossa caminhada com Deus seja feita, seja trilhada de fé em fé, e que não seja só uma fezinha, para a glória de Deus. Se você puder ficar de pé para nós orarmos juntos. Senhor Deus, nós Te exaltamos com temor e tremor, sabendo diante de quem estamos. O Senhor é o Deus do universo. O Senhor é o Rei das nossas vidas. Nos perdoe, Senhor, por nos aproximarmos do Senhor com uma lógica inescrupulosa. Nos aproximarmos de Ti com um coração com motivações perversas. Nós não queremos estar em Ti como se o Senhor fosse uma casa de apostas. Nós não queremos estar nesse lugar viciados em estar aqui. Nós queremos ter a consciência do Evangelho e através dela escolher estar aqui.
Nós queremos servir ao Senhor porque nós tivemos a nossa mente emancipada, liberta pelo Senhor dos grilhões da religião. Nós não queremos estar presos a uma lógica, a um sistema, a ameaças de um sistema. Nós queremos estar livre em Ti. Ajuda-nos, Senhor. Converte o nosso coração a Ti, para que nós não vivamos a nossa vida operando na lógica do cassino, apostando no Senhor, mas que nós tenhamos fé em Ti. Que em todas as circunstâncias, que em todos os momentos da nossa vida, do nosso dia a dia, que possamos servi-lo, que possamos bendizê-lo como o Deus da nossa salvação, como aquele que nos amou tanto que se entregou por nós, e que nós agora possamos, por causa desse amor, nos entregar a Ti e dizer: Senhor, Tu és a nossa riqueza, nós Te adoraremos independente das circunstâncias, nós Te serviremos, nós nos entregaremos em serviço a Ti e aos nossos irmãos por causa do amor do Senhor por nós. É o que nós pedimos, Senhor. Sara as nossas vidas, abençoe as nossas famílias, sara as pessoas que estão passando por enfermidade, Senhor. Nós clamamos a Ti, nós pedimos ao Senhor que a Sua graça esteja sobre nós. Nós clamamos ao Senhor para que milagres aconteçam nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Nós clamamos ao Senhor sabendo que esses milagres já têm acontecido, mas dizemos, Senhor Deus, diante de todos aqui, estamos aqui não por causa dos milagres, estamos aqui por causa do Senhor. E seja o que for que acontecer, nós queremos bendizer o nome do Senhor e servir ao Senhor de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.